Muito boa noite para quem está chegando aí. Sejam muito bem-vindos. Boa noite. Legal. Esperar um pouquinho o pessoal entrar. Hoje a gente vai estar falando sobre saúde mental infantil, uma live bem legal, bem interessante. Vou estar falando com a minha amiga psicóloga Vivian. A Vivian já entrou, já vou chamar ela já já. Só dar um tempinho, ver se entra um pessoal aí. Enquanto isso, pessoal, eu quero que vocês vão me dizendo aí como é que tá, se vocês estão me ouvindo. Hoje eu tô no fone, eu quero que vocês digam se vocês estão me ouvindo, se vocês estão me vendo, como que tá o som. Então, se alguém puder ir me dando esse feedback aí, já já eu vou chamar a Vivian e a gente já vai se apresentar. Acredito que vai ter algum pessoal aí que não me conhece. Tá tudo certo. Muito obrigado. Obrigado, Carol. Legal, deixa eu ver se a Vivian já está aqui. Mandar o convite para ela. Legal, tá ótimo. Que bom, então. Muito bem. Só esperar a Vivian aceitar, a gente se apresentar. Que legal, o pessoal tá entrando. Sejam todos bem-vindos, viu? Deixa eu ver se eu mandei o convite certo para ela. Porque o Instagram, ele, da última vez que eu fiz live com alguém, o Instagram, ele... Ah, tá. Mandou novamente. Legal. O Instagram mudou algumas coisas. Boa noite, Vivian. Certo, boa noite, gente. Tudo jóia? Tudo bem, Evaristo, e você? Tô bem, graças a Deus. Então tá bom. Legal. Aquele friozinho na barriga de sempre, né? Ainda mais que é a primeira live, né? Então a gente fica um É, pouco assim, gera uma ansiedade, né? Que é natural, né? natural, faz parte, né? Mas é muito bom, assim, tá sendo muito bom. Legal, muito bom. Ô, Vivian, Oi, eu acredito que tenha pessoas aqui, eu não estou conseguindo ver todo mundo, acompanhar todo mundo aí, sim, que vieram do seu canal, que talvez não me conheçam, né? sim, tô vendo bastante Então, pessoal. Que legal, mas legal. Muito bom. Sejam todos muito bem-vindos, viu? muito bom. Deixa eu só arrumar o meu suportinho aqui, que eu acho que ficou um pouquinho fora. Aí. Tá me vendo aí? Tô vendo agora, Ah, agora voltou, tava um pouquinho travado. tá. Legal, Agora muito bem. voltou. Legal. Tô vendo bastante Legal. gente mesmo. Pessoal que eu Muito convidei, bom. legal. Tô muito feliz que tá todo mundo participando, legal. Tô vendo o pessoal Muito entrando. Gente, ó, a bacana. Marcela, o Rodrigo Sola, a Simone Serri. Que legal, gente. Obrigada pela participação. Muito bom. E tem Muito um, bom mesmo. e tem um pessoal aí que sempre que eu faço, tá sempre aí também. Então sejam todos bem-vindos, né? Eu não vou conseguir acompanhar todo mundo aqui, que já passou um pouquinho, mas vamos lá. Eu quero me apresentar então, vocês que vieram do perfil da Vivian, ao convite da Vivian, sejam bem-vindos mais uma vez, tá? Eu sou Uhum. Evaristo, eu sou terapeuta, eu trabalho com hipnose, com programação neurolinguística, e tô meio que partindo para os finalmente da minha formação em psicanálise, né? Mas eu atuo como hipnoterapeuta e programador neurolinguista há 4 anos com clínica, e é isso daí, tá? Então, para quem não me conhece, né? Evaristo, um nome talvez um pouquinho difícil de lembrar, mas é isso. E Vivian, eu queria te dar as boas-vindas mais uma vez, dizer que é um prazer estar aqui com você fazendo essa live. E queria que você se apresentasse também, né? Pessoal que talvez não te conheça, do das Claro. minhas amizades aí e tal. Eu queria que você se apresentasse também.
Claro, vamos lá, né? Evaristo, primeiramente eu gostaria de agradecer, né, o convite pela participação, né? Assim, para mim foi, confesso que me pegou de surpresa, né? Mas ao mesmo tempo foi gratificante, né? Eu pude ver assim um outro lado que eu tinha até uma dificuldade, né, de vir assim ao público, né, entre aspas, mas assim, que é um desafio que foi muito bem, acho que proveitoso todos esses dias que nós estamos trabalhando para chegar até hoje, né? Então, primeiramente, muito obrigada pelo convite, né? Que possamos, né? Que essa seja a primeira de muitas, né? Com certeza. E aí eu vou me apresentar para quem não me conhece, né? Meu nome é Vivian, eu sou psicóloga, eu sou especialista em terapia cognitivo-comportamental pela FAMERP, que é a Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto. Eu trabalho no CAPS infantil com crianças e adolescentes até 18 anos e atuo também né, em psicoterapia na parte clínica. Então, na clínica atendo todo o público, além de criança, adolescente, porque eu vejo que isso é uma questão que eles até me perguntam, viu, Evaristo, só criança, só criança? Na verdade, eu acabo atendendo muita criança por conta do meu serviço no CAPS, né? Mas na clínica também eu atendo adulto e, né, toda a clientela, vamos dizer assim. Então é isso, assim, que mais uma vez agradeço, né? A participação também de todo mundo que está entrando, aí que estou vendo muita gente conhecida, estou muito feliz de estar me acompanhando, acompanhando você também, Evaristo. E que nossa noite seja muito produtiva, né? Que seja de bons resultados, bons frutos aí, eu penso depois, né? Com certeza, né? Que a gente consiga passar algum conteúdo aí que possa, de alguma maneira, ajudar as pessoas, né? Com A certeza. gente, a gente colocou como tema saúde mental infantil, mas com certeza você que atende criança aí, bastante crianças, sabe que a terapia com criança e a saúde mental da criança começa com a família, Com né? Não certeza. tem, não tem como a gente, então, excluir a família desse tema, né? A saúde mental infantil inclui a família. Então, a gente vai estar falando aqui um pouquinho sobre questões da criança e também penso que a gente vai conseguir passar alguma coisa em relação aos pais também, ou responsáveis pela criança. O que é importante estar fazendo, né, Claro, Vivian? isso. Ajudar. E eu vejo que isso é uma realidade que já existe, né? A questão da criança, da saúde mental da criança. A gente pode até aqui usar a palavra depressão infantil. Sim. Eu vejo que é algo muito ignorado muitas vezes, né? Inclusive já vi profissionais da saúde mental dizendo que depressão infantil é algo que não existe, né? Então eu acho que isso é muito importante a gente olhar para esse lado. É uma realidade que sempre existiu, É. mas que na pandemia agora eu acredito que gostaria até que você falasse sobre isso, se você está vendo essa demanda por causa da pandemia também das crianças com essa mudança de aula online, de não poder mais frequentar uma praça como antes, né? Frequentar a casa de amiguinhos como antes e tal. Então, queria até que você falasse sobre isso, né? Se você tem percebido essa demanda na pandemia. Vamos lá, Evaristo, vamos começar com algo que você falou. Na verdade, sempre existiu essa questão da depressão infantil, né? Talvez, assim, ela ficava um pouco, talvez, mais mascarada, vamos dizer, porque muitos comportamentos da criança, às vezes, acabam sendo confundidos, né? Então, assim, a criança, às vezes, ela é mais quieta, né? Ela tá mais quietinha no canto dela, mais isolada. Ah, porque meu filho tem bom comportamento. Então, ele tá quietinho, ele tem bom comportamento. E não necessariamente é só isso. Então, falo que às vezes as pessoas acabam confundindo, por isso que até de diagnosticar é muito difícil, né? Porque são comportamentos, assim, às vezes isolados e que você acaba confundindo na hora até de fazer um diagnóstico, né? Agora, respondendo a tua pergunta em relação à pandemia, a gente tem visto muito isso, tá? É algo geral, né? Assim, e vem vindo cada vez mais para a gente crianças com crise de ansiedade, porque elas tinham uma rotina X, aí hoje elas estão numa rotina Y. Então, elas estão se vendo privadas de fazer muitas coisas, né? Então, que nem você falou, antes elas podiam ir na pracinha, podia sentar numa sorveteria, podia. Hoje elas se vê numa privação. E a privação acaba levando essa criança a perder um pouco da rotina que ela tinha, né? Então, ela acaba
perdendo tudo aquilo que ela tinha até então. E o que acontece? Com o tempo, eu tenho percebido que elas vão se esgotando, sabe? Se desmotivando do momento que elas estão. Elas não têm mais muitas opções do que fazer por conta da nossa restrição e questão de prevenção, que a gente entende que é o cabível, que é o que a gente tem que fazer. Porém, as Uhum. coisas estão se intensificando sim, Evaristo. Assim, hoje, na verdade, a crise de ansiedade pensando no mundo, nessa situação, no mundo pandêmico, nessa situação que nós estamos vivendo agora. Acredito que se continuar nesse ritmo que está, né, em relação à ansiedade, a gente pode caminhar sim para uma depressão infantil. Nós estamos falando de infantil, isso serve para o adulto também, né? Que nosso Com tema hoje vai ser certeza, voltado para a criança. Então, se a com gente não certeza. tratar, se a gente não tiver, até os pais tiverem um olhar clínico, aí vamos dizer que a gente vai falar um pouquinho sobre isso, nós vamos ter problemas sim, infelizmente. Né? Eu acho que então por isso que a nossa live de hoje é importante a gente, né, ter assim, como perceber, o que fazer, o que eu posso fazer com meu filho, com a minha filha, entendeu? Porque nós vamos ter Uhum. problemas, sim, tem se intensificado pela falta de rotina e pela privação, né? Exatamente. E é legal, né, que eu acabei comentando, você reforçou, é algo que sempre existiu, mas de uma maneira mascarada. É, E eu costumo dizer assim, Vivi, a importância desse tema, porque a gente vê hoje, infelizmente, nos jovens, muitos jovens com tendência suicida. sim, Né? É um tema também que muita gente não fala, se priva de falar, né? Mas a gente vê. E sim, talvez a gente pense assim, poxa, vamos dar um exemplo qualquer aqui, tá? Nada de um fato real, mas vou pegar um exemplo agora. Imagina aí que um jovem, vamos dizer, de 18 anos, né? A namorada termina com ele e ele entra num estado tão triste que ele acaba com tendência suicida e às vezes até se suicidando. com Né? certeza. Isso já aconteceu, nós já vimos. Agora, como entender? O porquê que esse jovem fez isso? Será que isso já não é uma tristeza que existia guardada por uma situação? Né? E quando ele se viu num sentimento, numa emoção forte, remeteu a algo que já existia dentro dele e intensificou mais. Né? Então, como palavras do Freud, né? Toda emoção, todo comportamento e pensamento vem através de uma emoção. Sim, E essas emoções são formadas na nossa infância, né, na formação da nossa personalidade. Então, se a gente tratar lá na criança, a gente pode evitar até essas tendências suicidas da juventude, com né, certeza. essas tendências de suicídio. Então, por Uhum. isso eu vejo a importância desse tema, assim, da gente conseguir, se a gente conseguir pelo menos uma sementinha plantar hoje para quem está aqui, né, de como a gente pode observar, que como eu disse, né, a terapia começa com a família, ter um olhar clínico, e daqui a pouco eu vou pedir para você falar sobre essa questão, né? E ter esse olhar clínico, entender, observar os comportamentos da criança, quais as mudanças que precisa ser observado, né? Que a gente também tem aquela ideia que depressão é só tristeza, é só a criança se isolar. E a gente sabe que não é, né? Sim, A gente sabe que tem outros fatores que você vai estar falando daqui a pouco. E então, eu acho que a gente pode evitar muita coisa, né? A gente quer construir um jovem e um adulto melhor, a gente tem que construir na infância. com certeza. Então, é muito importante a gente olhar para isso e não ignorar, que eu vejo que é muito ignorado. Então, Vivian, eu gostaria que você passasse um pouquinho agora o que é legal para os pais observarem mesmo em questão de comportamento. Né? E depois a gente vai destrinchando isso, depois Claro. depois eu coloco algum ponto de vista também, se for necessário, se for Certo. né, da minha parte. Tá? Então gostaria que você falasse um pouco sobre isso para a gente, né, que é algo que você vivencia no dia a dia, tanto no CAPS quanto na clínica. Sim. O que O seria Evaristo, eu importante? queria até colocar que, assim, até para o pessoal que está participando, se tiver dúvida, antes da gente, né, até falar um pouquinho mais sobre isso, se tiver dúvida, quiser ir perguntando conforme a gente for falando, que eu fico à disposição, tá? Tanto eu, né, quanto você. Então, fico à disposição Com caso surja certeza. alguma dúvida. Então, pode, ó, Vivian.
né? Ô, Evaristo, pode perguntar que nós vamos Claro. estar respondendo conforme as dúvidas forem surgindo, tá? Mas Legal, vamos lá. bem lembrado. O que que é importante a gente pensar enquanto pai e mãe, enquanto tio, tia, enquanto parente, enquanto amigo, né? Que às vezes a gente fala pai e mãe porque a gente pensa que é o principal contato ali, né? Mas não necessariamente. Então, o que que é importante a gente observar, né? Que nos comportamentos, que a criança ela começa a sinalizar, né, pra gente que tem algo que não tá legal. Então, o que que é esses sinais? Quais são esses sinais, né? Dar indicação, né? Então, a gente associa muito a depressão como algo triste, né? Como algo que alguém chora muito. A gente tem muito essa assimilação, né? Porém, na verdade, com a criança, acontece tudo isso, né? Eu vou falar alguns pontos principais e vou falar, assim, o que é muito diferencial, né? A criança, ela manifesta comportamento, assim, tudo que a gente perceber de alteração na criança que tiver uma frequência e uma durabilidade já que passou do normal, a gente já tem que ficar com um olhar diferenciado. Então, é isso que faz aí um diagnóstico diferencial, vamos dizer. Ah, mas minha criança está triste hoje. Tá, tudo bem. Hoje, né? Então ela está depressiva, ela tem depressão, né? Precisamos ter cautela com esse olhar. A gente vai sempre estar verificando frequência e durabilidade, tá? Então, vamos Legal. pensar assim, ó. A criança, quando a gente começar a perceber alterações, né, na alimentação, ou ela tá comendo demais, ou ela come menos. Não tá comendo, né? Já saiu do algo que é normal. Sonolência também. Ou ela tá dormindo demais, ou ela tá com insônia. Tá tendo uma alteração no sono, né? A criança começa a se tornar apática. Ai, o que que é apática? Então, ela começa a perder o prazer de fazer coisas que ela gostava de fazer antigamente. Então, antes ela brincava. A pandemia, gente, na verdade, tá até fazendo a gente se confundir um pouco. Porque Tá, realmente as crianças bastante. estão um pouco mais apáticas. Porque, na verdade, agora não que elas não querem, elas não têm muito o que fazer, né? Elas estão, que nem eu falei agora há pouco, nessa privação. Então, mas assim, a gente tem que avaliar isso com cuidado. Como que é essa apatia, entendeu? É de acordo com nesse momento, ou é algo que já vem vindo, que tá passando para outros comportamentos, outros lugares, em todo lugar ela fica assim, ou é só na minha casa porque eu não tenho estímulo, não tenho o que fazer com a minha filha, ou ela fica assim em todos os lugares que ela vai, né? Então, nós temos isso. A criança começa a ter muitas dores de cabeça, com frequência, dores de barriga, né? Alterações de humor. Isso que eu quero fazer um parênteses na alteração de humor. A criança, diferente do adulto, um dos sintomas que a gente faz um diferencial aí, que dá um indício muito grande quando a criança está muito irritada. Ela tem uma irritabilidade frequente, gente. Então, assim, é diferente do adulto que chora muito, que fica muito triste, não faz nada. A criança já fica com uma alteração de humor. Então, ela fica irritadíssima, ela fica revoltada, ela fica desafiadora. E aí que a gente confunde. Será que isso é TOD? Será que isso é TDAH? Porque ela também pode estar hiperativa. Por isso que eu falo que o Uhum. diagnóstico, Evaristo, é muito difícil e tem que ser muito cauteloso, né? Sim, Então, assim, sim. a gente tem que ir avaliando e começa a ter baixa autoestima, né? O rendimento escolar, que é muito importante, que também vai caindo, né? Porém, nós também estamos com um problema gravíssimo na pandemia, que é o que a gente tem observado. Além da ansiedade, nós estamos com muitas crianças com problemas de aprendizagem, pela falta Sim. do professor presencial ali, dificuldade de fazer aula online. As maiores queixas que eu tenho dos pais é isso, é problema, né, de comportamento e aprendizagem por conta da pandemia. Então, a gente tem que ter esse olhar. Porque, Evaristo, a criança com a baixa autoestima também, ela começa a sentir, sabe, sentir aquele questão de desvalia, né? Ela começa a não se sentir mais Uhum. valorizada. Ela vê o Exato. mundo, o que está acontecendo, eu não era assim, agora eu tô assim.
a gente precisa ter um olhar muito diferenciado, e essa é uma preocupação minha demais, porque é onde a gente vê crianças, tá? Depois eu vou dar um exemplo, com ideia suicida, quando não, até pelo ato, né? Então, é o que Sim, você falou no começo, a minha preocupação está sendo essa. Até por isso, por chegar nesse momento, né? Então, nós temos exatamente. que ter... Gente, então, assim, ter esse olhar diferencial, esses pais começarem a perceber que a tua criança tá diferente, né? Fazer uma análise assim, isso não precisa ser psicólogo. Nós pais, nós sentimos quando o nosso filho não tá legal, né? Então, assim, já são sinais de alerta que a gente fala. Então, isso que eu falei, sinais de alerta. Viu, Evaristo, que os pais precisam ficar atentos. Uhum. São os principais, tá? Que eu disse. Do modo Sim, geral, sim. tá? É todo tipo de alteração é válido observar, né, Vivian? Todo tipo de alteração, Sim. né? Como a Mônica comentou, enurese noturna é Sim, um dos sintomas que claro. pode acontecer, né, de criança para criança. Comportamento agressivo. Ela comentou também sim, né? Ou Sim, totalmente oposto, né? Pode ser uma hiperatividade ou uma hipoatividade. isso, com Então, certeza. eu acho que é válido observar todo tipo de mudança drástica e duradoura. É claro que um dia a criança está um pouquinho mais apática, né? Não quer dizer que ela está encaminhando para uma depressão. Às vezes é aquele dia e no outro dia está tudo certo. Às É, vezes é aquele dia exatamente. e no outro dia está tudo bem. Agora, se começou, né, com frequência, é importante olhar. E como você disse, para ver esse tipo de coisa não precisa ser psicólogo. Sim, É muito, é. é importante a gente focar aqui que não significa que o seu filho ter alguns desses sinais, né, que você vai tratar Uhum, como uma depressão, porque o diagnóstico, na verdade, quem vai dar é o profissional com um processo, né, após um período também ali. Eu não sei exatamente na questão da TCC, da psicologia, Vivian, quanto tempo mais ou menos demoraria para você conseguir diagnosticar uhum. uma suposta depressão infantil? Quantas sessões? Ah, ô, Não sei Evaristo, exatamente. na verdade, assim, a gente, na verdade, não tem algo assim pré-definido, né, dentro da TCC, porque vai depender muito da demanda, vai depender desse paciente, a adesão à terapia, ao vínculo. Então, de repente, eu preciso de uma sessão de terapia só para criar vínculo. Então, assim, desse paciente sentir-se confiante para poder, né, trazer as demandas. Então, assim, na verdade, não tem algo concreto. Falou, ó, duas, três. Pode ser que duas ou três a gente consiga, mas vai depender dessa adesão, né? Desse Uhum. feedback desse meu paciente, para eu ter uma resposta mais clara, assim, né? E vale lembrar também que, assim, a gente trabalhando com, né, questão do médico também, em alguns casos, né? O médico Sim. também pode nos ajudar nesse sentido, porque tem crianças que resolvem, tem casos e casos que resolvem só com a psicoterapia, tem casos que a gente precisa de uma intervenção medicamentosa, a gente sabe disso, Sim. né? Então depende do caso, né? Depende de como for. É, mas é o que Por você isso que é falou. legal. Pode falar. Eu falo, por isso que é legal começar a observar para poder, no início, né, buscar uma ajuda profissional. Né? Porque depois que se agrava também, porque isso vai se estendendo, vai se agravando, aí provavelmente vai precisar de medicação e tal, né? Com certeza. O Evaristo, que é o que você falou, eu quero reforçar, né? Eu falei, mas eu quero deixar claro essa questão mesmo, que assim, às vezes os pais que estão aí nos assistindo, eles vão ficar preocupados, nossa, mas meu filho tá assim, né? Então, assim, ai, mas meu filho também não quer mais fazer as coisas, meu filho tá com problema de escola. Então, assim, nós precisamos ter esse cuidado, né, gente? Porque, na verdade, tudo tá muito intenso nesse momento pandêmico, tá tudo muito difícil de lidar. Os pais com dificuldade de lidar com os filhos, é a escola, é o filho com o pai. Então, assim, a gente, para fazer um diagnóstico de depressão, a gente precisa certificar de várias coisas. Não é um comportamento ou dois isolado, né? São um conjunto de Exatamente. fatores dentro de um tempo que já está aí já, e vamos lá, não vou nem estabelecer aqui, é 1 ou 2 meses, mas dentro de um tempo já relevante, né? E de uma frequência. Então, meu filho tá todo dia assim,
Quantas vezes no dia ele fica assim? Há quanto tempo ele está assim? Então, isso faz um diferencial para esse pai já, né, tá aí com a anteninha ligada Uhum. e falar, ó, peraí que meu filho Sim, não tá legal, né? Você entendeu? Então é mais ou menos exatamente. assim. Gosto de frisar isso para não ter uma confusão, né? Sim, é exatamente o que eu falei. Não é porque tá ouvindo aqui que vai falar, nossa, então meu filho é depressivo. Não, não é Sim, isso. Né? sim, Não é com isso. Tem certeza. coisas que precisa observar. Às vezes, né, a live aqui te dá uma ideia de você perceber algo diferente, começar a olhar para o seu filho de uma maneira diferente. Né? E notou ali três, quatro comportamentos diferentes dentro daquilo que você já iniciou para a gente, Vivian. E já pensar se não seria o momento de buscar uma ajuda, né? De buscar um profissional para estar Sim, avaliando, para estar conversando com essa criança, vendo a criança de uma maneira diferente dos pais, né? Um com olhar certeza. clínico é bem diferente, o olhar do profissional, né? É. Então, ô Vivian, em relação a isso, eu queria saber se, né, às vezes eu acabei te cortando aí, se tem alguma coisa para você finalizar essa questão que a gente está falando dos sintomas, né? Se tem mais Tá. alguma coisa que você queira falar sobre isso, tá? Que às vezes a gente entra no. Aham. Mas eu acabo te cortando. Ah, Senão a gente Evaristo, pode acho que assim, passar para um alvo. não, acho que os Senão a gente. principais são esses, sabe? Que nem o que eu falei. São os principais, eu fiz questão de falar, mesmo porque é algo que dá para se observar, não sendo um profissional da área, né? Então, é coisas que a gente consegue observar no nosso filho. Então, assim, se os pais tiverem esse olhar clínico para esse filho, para essa filha, de acordo com o que eu falei, que são os principais, eu acho que, né, aí ela já pode falar, preciso de ajuda, preciso encaminhar, né, esse meu filho para, né, para um tratamento, né, é isso que eu penso. Mas, assim, os principais, se alguém quiser tirar alguma dúvida até em relação a essa parte, estamos aí. Que você falou da hiperatividade, da hipoatividade, realmente é isso. Precisamos também estar atentos porque pode ser muito confundido com TDAH, gente, que hoje as nossas crianças hoje tem uma demanda muito grande, né, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, e do TOD, gente, que é o transtorno opositor desafiador. Então, que acontece? Pode ser que ela tenha também traços, né, desses dois dentro dessa Sim, questão. Na verdade, ela pode ter uma depressão e ela ter como uma comorbidade um TDAH e um TOD, né? Então, você vê como é exatamente. complexo, né? Então, ela pode ter tudo isso e ter a depressão e vice-versa, né? Uhum. Deixa eu só ver aqui um É, a negócio. Juliana. A Juliana é minha irmã, Vivian. Ah, é sua irmã, tá? A Ju é minha irmã. Né? Ah, Vivian, você acha que é para chamar atenção? Ô, Regiane, então, depende, né, Regiane? Não tem, assim, a gente não tem, a gente precisa o quê? Avaliar o que é esse comportamento, né? Acho que é isso que é o principal. Não tem como a gente falar que é ou não é. Então, a gente vai observar esse filho, observar o que está por trás desse comportamento, o que está antecedendo ele fazer isso, né? Por que que meu filho está fazendo? Porque que acontece? Algo que também pode os pais às vezes falar, ah, meu filho está fazendo para chamar atenção e vai deixando, e vai deixando. E essa criança às vezes ela está sinalizando que ela não está bem, sinalizando que ela pode sim até chegar a um suicídio, entendeu? Ela sinaliza. Só que às vezes os pais acham que é para chamar atenção. Então a gente precisa ir observando o quê? O que está acontecendo com essa criança, com esse seu filho, quais os reforçadores aí desse ambiente que está mantendo essa criança ter esse comportamento, né? Então precisa ser avaliado por caso, viu, Regiane? A gente precisa entender, pode ser sim, tá? Essa criança chamando a tua atenção. Ainda mais se ela não tiver essa atenção dos pais quanto que ela gostaria. Então é uma forma dela ganhar, você e seu esposo, no caso. Mas a gente também não pode deixar isso passar como assim, ele só tá chamando atenção e não dar valor para aquele comportamento, tá? Porque é o que eu falei, a gente pode ter uma criança aí com ideia suicida, tá bom? Então é bom Exatamente. observar, né, Evaristo? Exatamente, Vivian. E é muito importante a gente reforçar aqui que uma Hum, criança que precisa fazer uma terapia. sim,
os pais precisam entender que eles vão participar diretamente do processo também. Então, muitas coisas vão Aham, mudar no relacionamento em casa. Né? Então, o comentário que a aham, Juliana fez ali, que a Ju fez, é algo que está no nosso script aqui para falar. Nós vamos falar sobre esse estreitamento, aham, Juliana, do relacionamento. E também teve uma aham. pergunta aqui que também bem legal, que a Lurdinha Modesto fez. Ela Tá, perguntou vamos se ver. o celular e os jogos também podem gerar ansiedade e depressão na criança. Uhum, Esse era o ponto que eu iria começar a tocar agora, na verdade, né? uhum. Porque os pais, eles precisam participar de um tratamento da criança. Isso não precisa chegar a um tratamento, na verdade, né? Então essa é a parte que talvez vai doer um pouquinho nos pais, não é? Porque hoje, a gente, quando nós, nossa época, né, de filhos de criança, a gente não foi aprendido a lidar com essa tecnologia que está hoje. Então, adultos, nós temos dificuldade, às vezes, né, para lidar com tanto avanço, tanta coisa. Né? Hoje a gente faz terapia, né, eu faço atendimento online, né, com hipnose online. Né, e tem gente que fala, mas dá. Né? Uhum, Então, assim, a gente entrou numa tecnologia que avançou bastante. Né? Então, aham. imagine, as crianças hoje, elas têm muita informação na mão, muito fácil. E o que acontece? Os pais também não são preparados, né? A gente não teve lá atrás, a gente não é preparado muitas vezes para lidar com isso, enquanto pais. Então, assim, pode sim, a tecnologia excessiva pode sim gerar ansiedade. Eu acho que tem gerado, né? Não sei se você pode confirmar isso, Vivian, mas eu acredito que tem gerado muita ansiedade nas crianças. Por quê? Porque elas têm uma realidade na mão delas, primeiro, muito rápido de tudo, então isso deixa eles extremamente imediatistas, né? E Isso. diante eles não terem aquela realidade, eles ficam sim com comportamentos alterados, né? E eles veem ali umas realidades de, inclusive financeiras muitas vezes, É né? verdade. E isso faz com que eles se comparem com aqueles jovens que eles estão vendo ali, né? Criança, vou falar do mundo que eu vivo na minha casa pessoal. Meus filhos, muitas vezes eles gostam de ver outras crianças jogando os joguinhos que eles gostam, né? A minha realidade é de meninos, eu não sei muito bem, a sua pode ser um pouco diferente talvez, né, Vivi, na sua experiência com a sua filha aí, É. né? Eu tenho dois meninos, um de 9 e um de 7. Então eles gostam de ver meninos jogando os joguinhos que eles jogam. Mas esses meninos, muitas vezes, eles mostram uma realidade absurdamente diferente da realidade mesmo, Sim. né? Da maioria das pessoas. E então, essa comparação gera, sim, sentimento de inferioridade, né? Muita coisa aí de comparação que gera, sim, ansiedade. E um ponto que eu queria tocar em relação a isso, Vivian, os pais, a gente acaba se tornando, enquanto pais, concorrentes disso. Então, olha que interessante, às vezes a criança faz algo para chamar a atenção do pai e da mãe, o Uhum. pai e a mãe dá o celular porque é uma forma de conseguir um descanso. Né? Porque Sim, realmente dá um dá, descanso. Você dá o dá um celular, eles start, né? não é? Eles deitam lá. Ou seja, quando na verdade a criança queria a outra atenção. Né? É, Ela não teve, ela vai para aquilo que é mais fácil, que é mais rápido. Né? Então, exatamente. assim, como competir com isso, tá? E esse é um ponto bem interessante que eu gostaria de frisar nessa live, o Vivian. Por exemplo, ah, é muito importante a gente valorizar com os filhos um momento de refeição em família. Ótimo. Então, a gente vai almoçar, vamos almoçar juntos, quando é possível, né? Depende do Uhum. horário do trabalho. Ah, não consegue almoçar junto, vamos jantar juntos. Mas é muito importante que a criança tenha esse momento em família, na Uhum. refeição. Importante que ela cresça com esses princípios. Aí você imagina que a criança vem para a mesa com o celular. Muito comum Sim. isso. E aí a gente fala para a criança que ela não vai ficar com o celular na hora de comer, de almoçar ou de jantar. Agora, como que eu vou suprir aquilo que o celular estava proporcionando para ela? Que ela estava gostando do celular. Então, se eu falo para a criança, olha, você não vai trazer o celular para a mesa, mas eu fico com a minha esposa também falando assuntos
de doença, de aumento de Covid, de morte, de Exatamente. política, de Bolsonaro, de Lula, de hospital, né? Então, assim, o que que a criança entende, né? Que prazer que eles estão... Ah, é importante ficar aqui? É, mas o que que eles estão me proporcionando? Uhum. Então, é muito importante esse estreitamento de relacionamento, que a gente possa aproveitar essas oportunidades e proporcionar algo legal para as crianças, Sim, para que a gente evite tudo aquilo que a gente falou no começo da live, com para que a certeza. gente previna de alguma maneira, né? Então, esse estreitamento, sabe? Que o pai às vezes fala, mas eu não tenho tempo de dar atenção para o meu filho, né? Então, assim, é criar uma rotina Isso. onde você se Isso. dê a oportunidade de estar um tempo com seu filho, Uhum. né? E não precisa ser um tempo tão longo se você não realmente não pode, mas que o tempo que você estiver com ele, você esteja apenas com ele. Sim, Então eu costumo dizer muito essa questão do tempo de qualidade com a criança. sim, com certeza. E com certeza a criança ela vai abrir mão do celular, ela vai abrir mão das coisas para estar um tempo com aquele pai, com aquela mãe que senta no chão com eles, que brinca com eles, né? Que às vezes até na tecnologia, mas aquele pai e mãe que está junto, observando o que está acontecendo na tecnologia. Então, assim, eu vejo isso um ponto muito importante, né? E o que você pensa sobre essa questão? Evarista, assim, as ideias, assim, em relação ao que você falou, eu penso que é exatamente, né? Concordo com o que você disse. Só vou fazer um parênteses. Quem que foi? Deixa eu só ver, Tatiane? Não, Lurdinha, né? Da Lurdinha. Respondendo ainda a questão dela, eu tenho um caso, vou dar um exemplo, né? Para você ver como que acontece. Eu tenho um caso de uma paciente que ela tem um toque e tem também uma ansiedade muito forte, né? Que é por isso também até desenvolveu, né, o toque, enfim. Ela passa o dia bem, mas a ansiedade dela chega no topo, dela começar a desenvolver os rituais dela em alguns momentos, quando ela está jogando videogame. Então, assim, é muito claro. Ela fala assim: a hora que eu fico passando mal. Eu fico passando mal de ansiedade. Então, assim, gente, então respondendo, isso acho que pelo exemplo fica muito clara a resposta aí para a Lurdinha, porque é um grande indício, sim, é uma abertura, sim, e pode desencadear, gente, pode, porque entra uma questão de competição, aí, principalmente jogos de computador, jogos de celular, que eles entram às vezes para competir, que a gente tem visto muito essa competição, eles passam horas do dia, quando não o dia todo, ou a noite toda, competindo no celular, porque existe a competição. E aí o que acontece? Essa criança, esse adolescente, tem uma dificuldade de lidar com a frustração. E aí, nessa questão, eu não Exatamente. vou perder, eu vou lá e jogo mais um pouco, porque eu vou tentar mais um pouco, porque eu vou. E aí fica naquela, sabe, é numa questão que vai gerando uma ansiedade que eles deixam de comer, eles não tomam, não querem tomar banho, eles não querem fazer nada, eles não querem ter mais o lazer, não querem ficar mais com os pais. Então, nós vamos ter um outro ganho. Aí pode até desenvolver algum outro tipo de transtorno, até ligado ao vício dos jogos. Olha, de um assunto aqui da depressão, a gente pode caminhar para uma outra coisa. Então, Lurdinha, realmente pode sim, tá? Dependendo da intensidade dessa criança nesse celular, nesse jogo, a dificuldade que ela lida com as questões que esse celular está trazendo, esses jogos está trazendo para ela, pode sim, tá? Tem uma possibilidade. A Tatiane está falando aqui, Vari, só para a gente, né, não deixar passar, né, que é um dos grandes desafios que os pais têm vivenciado, é a introspecção dos filhos, principalmente os adolescentes. Realmente, né? Adolescente, eu falo que é um momento complicado, né? Atendo bastante adolescente, então, com base, né, nas minhas experiências da clínica, né, de tudo que eu venho vivenciando, é o maior índice dos problemas atuais está nos adolescentes. Eles estão vivendo Sim, um momento, realmente, eles estão se isolando demais, eles querem viver no mundo deles, como a gente vê.
não querem mais sair naquele momento que não quer mais estar com os pais, porque estar com os pais talvez seja ruim, seja careta para o meu amigo, né? Ai, não, mãe, ai, não, pai, deixa eu ficar aqui. Então, assim, existem várias questões. Porém, a gente não pode reforçar esse filho manter esse comportamento. Porque é muito mais fácil a gente deixar o nosso filho lá no quarto. Ah, ele gosta de ficar no celular, ele gosta de ficar no computador, deixa ele lá. Mas assim, é muito mais fácil, e até cômodo. Só que, às vezes, esse filho, ele tá fazendo isso por uma fuga de alguma coisa que ele tá passando. E ele não consegue verbalizar, ele não consegue se expressar, ainda mais se for um adolescente introspectivo. Então, assim, ele se refugia, né? E fica no canto dele, no mundo dele. E aí, gente, o tempo tá passando e os sentimentos, as emoções, o comportamento tá se intensificando. Então, realmente, a introspecção não é algo tão bom. Então, a gente precisa ter um olhar para esse filho, tentar entender, tentar trazer ele para você, para o ambiente. Ó, que nem o Evaristo falou, vamos priorizar um almoço em família, um jantar em família, onde a gente pode sentar, a gente pode bater um papo, como foi seu dia, o que você fez hoje, nem que se for 15 minutinhos, mas a gente precisa trazer esses filhos para o nosso meio, para o nosso contexto, e não simplesmente a gente deixar, né? Esse é um assunto de Sim. adolescente que vai embora, se deixar, tem muita coisa para ser falado, tá, Evaristo? A gente pode até pensar numa outra live, se o pessoal até quiser sugerir, da gente Sim. falar da adolescência em si, da ansiedade, dos comportamentos dos adolescentes, porque tem assunto, tá? E é bem mais complexo, né, É, inclusive. então, aí, respondendo a pergunta em relação ao celular, o que a gente precisa, gente? Primeira coisa que eu vejo a gente tem que dar o exemplo, né? A criança, ela se espelha na figura do pai e da mãe, né? Ela aprende por comportamento imitativo. Então, ai, nossa, meu filho é parecido com o pai. Claro, meu filho é parecido com a mãe. Claro, ele tá aprendendo, né? Alguma coisa, ele vê. Então, a gente tem que se policiar muito, porque tudo que a gente faz no nosso meio, a gente tá passando para essa criança. A gente tá dando o exemplo. Então, começa, Evaristo, acho que o principal fato é... Tá tudo bem? Voltou. Não, o som Foi? tá legal. Ah, Tinha beleza. dado, tinha cortado o som, mas voltou. Tá. Então, o que é o principal? Primeiro, a gente dar o exemplo. Então, assim, se eu não quero que meu filho fica no celular o tempo todo, eu, pai, eu, mãe, também não vou ficar, né? Eu vou pegar meu Exatamente. celular quando realmente eu preciso, quando realmente é necessário. Então, eu vou almoçar, eu vou ficar no celular, almoçando e no celular, meu filho vai se sentir no direito de fazer igual. E aí, como que eu vou competir com ele? Eu vou falar, filho, você não pode. Aí ele vai virar para nós e falar assim, mas você também tá? E aí, gente, ele tem razão. Ele é um ser humano Tem. que pensa. E aí ele deixa a gente, ah, mas eu sou adulto. Não, gente, não é isso, tá? A criança se sente tanto no direito quanto o pai e a mãe. Então a gente tem que começar dando exemplo. Eu não vou fazer, né? Eu não faço. Outra coisa que eu penso é a ociosidade, né, em relação à pandemia, a gente, pela falta das atividades que a gente fazia antigamente e tudo mais, acaba criando esse sedentarismo também, a falta de o que fazer. Então, eu fico no celular o dia inteiro. Então, o que a gente pode fazer, pais aí, que estão aí com a gente? A gente pensar em estabelecer rotina. A rotina é muito importante. A gente estabelecer que essa minha criança, que esse meu filho, atividades diárias para eu fazer com ele. Então, assim, desde vai acordar, vai escovar os dentes, vai fazer atividade da escola. Porque a criança às vezes vai acordar e já vai pegar o celular. Não, você vai fazer atividade da escola. Depois você tem que fazer alguma coisa, vai fazer outra. No meio desse dia, a gente pode dar um reforçamento positivo. Ah, o prazer dela nesse momento é o celular? Então tá, então eu estabeleço com ela, ó, você vai ficar aí meia hora, uma hora, no máximo, no celular. Eu permito minha criança ficar no celular, mas Sim. desde que ela cumpra com os compromissos e as prioridades dela, entendeu? Porque é o que você falou, é muito mais fácil. A gente chega cansado do serviço, a gente precisa fazer as coisas. Então, eu dou o celular, porque nesse momento eu também descanso, né? Mas aí a Exatamente. gente tá, o quê? É uma escolha nossa. Eu posso fazer isso, não tem problema. Só que é uma escolha nossa depois do resultado do nosso filho,
né? Eu tô Exatamente. plantando isso. Eu tô plantando. Ah, mas meu filho fica o dia todo. Aí eu paro pra pensar, converso com essa mãe, como que é a tua rotina? Como é que você faz? Aí eu vou entender, Evaristo, que o comportamento em casa é o filho tá reproduzindo o pai, a mãe, o vô, a avó, sei lá, Exatamente. o responsável legal dessa criança. Você entende? Então, Sim, assim, cria rotina, é, programa alguns passeios que desde que tenha todo esse cuidado, é uma pracinha, aí vou numa pracinha mais tranquila, num horário mais tranquilo, vou levar meu filho para tomar sorvete, vou sentar ali na escada da igreja, um exemplo, sei lá. Coisas simples, coisas que sim. dão pra gente fazer, mas que tira meu filho dessa situação, porque tá muito forte. As crianças não Essa brincam bolha, mais, né? Evaristo. As crianças não brincam mais. Elas querem só Exatamente. ficar no celular o tempo inteiro. É uma perda isso. Exatamente. Entendeu? Então, duas E coisas a- importantes. Dar o exemplo, tá? Eu dou o exemplo e eu estabeleço rotinas e atividades que eu dou prazer pro meu filho, que eu proporciono algo que vai ser bom para ele, né? Para ele engajar. Você tem que trazer teu filho para você e não deixar ele ir. Você tem que acolher, né? sim, exatamente. Aí ele está comentando aqui, ó, e quando a mãe trabalha o dia todo com o celular. É importante? Não. Ô Iris, se é o seu trabalho, não é um mau exemplo. Desde que você deixe claro que é o seu trabalho. Você não está ali num momento de lazer, de descanso com o celular. E também você trabalha o dia inteiro. O que que seria o dia inteiro? Das 8 às 6? Depois das Uhum. 6? Né? Então, vai ter um momento que você para de trabalhar. Né? Então, nesse momento que você para de trabalhar, explicar para o seu filho, né? O celular é o seu instrumento de trabalho, né? Uhum. Não de diversão e de descanso. Então, quando você para de trabalhar, que você proporcione para ele um tempo junto com ele, sem o celular. Sabe, Vivian, eu acho muito É. importante a questão do brincar, sabe? Eu valorizo muito essa questão do brincar. Tá. Porque uma criança, ela assim, pode ter certeza, ela abre mão de qualquer coisa Uhum. para brincar com o pai e com a mãe. A questão é, né, o que que a criança entende de horário de descanso para ela? O que que Uhum. ela faz? Ah, de manhã ela faz a aula online, né? Quem faz aula Uhum. online, algumas escolas não está tendo aula, busca atividade, né? Então, de manhã ela faz as atividades, seja aula online ou seja as atividades que busca na escola, né? Uhum. Depois que ela terminou as atividades dela, ela pode considerar um descanso todo o tempo restante. Ela Uhum. pode, porque, né, a gente não estabelece obrigações, muitas vezes para elas. Então elas entendem que é um descanso. Se no meu momento de descanso, eu, enquanto pai, no meu momento de descanso, eu descanso com o celular o tempo todo, ela pode entender que ela vai ficar no momento de descanso dela com o celular, que pode ser o dia todo. Uhum. Entende? Exato. Então, né, a linguagem da criança ela é muito mais não verbal do que verbal. Né? Sim, Eles até sim. eles atendem o que a gente fala, mas se o que a gente fala não corresponde ao exemplo que eles veem, eles vão muito mais pelo que eles veem, Com né? certeza. Então, É por isso exemplo, mesmo. vou dar um exemplo que aconteceu ontem na minha casa, né? A gente estava chegando na hora do almoço e eu e a Érica, minha esposa, a gente estava na mesa ali e tinha uma torta. E eu realmente não estava com muita fome, comi um pedaço de torta, uma torta de frango. E eu falei para ela, eu vou comer uns 2 pedacinhos de torta aqui e não vou nem almoçar. Eu e ela só. Meu filho passou e a gente ainda estava preparando o almoço. Ia demorar uma meia horinha. Ele falou assim, posso pegar um pedacinho de torta? Eu falei, pode, né? Porque eu sei que um pedacinho de torta ele vai almoçar, iria almoçar. Pegou um pedaço de torta, um pedacinho pequeno. Tá bom, foi para lá comer. E eu fiquei ali e comi mais um pedaço e tal, né? Mas eu decidi que eu não ia almoçar, entende? Entendi. Daqui a pouco ele voltou, pegou um outro pedaço já maior. Eu falei, filho, não come essa torta, não vai comer agora, senão você não vai almoçar. Uhum. Ele, na maior cara de pau, falou pra mim: Uai, vocês estão comendo aí, eu não posso comer não? É o que eu falei. É Exato, exatamente. entende? O que eu falei pra ele? Eu falei: Não, É, filho, pode comer. Eu não tive, exatamente. eu falei: É, Pode comer. Entende? Então, eles não vão, eles seguem o que a gente fala desde que tem um exemplo. uma, né? É Desde que isso esteja mesmo. sincronizado com o exemplo.
Então eu falo, como que a gente vai competir com essa tecnologia hoje? É, É trazendo eles próximos, só que para isso a gente precisa, por isso que eu falei que talvez iria doer um pouquinho nos pais, a gente precisa abrir mão um pouquinho da nossa zona de conforto, sim, para evitar o que a gente falou no começo da live, que é algo muito sério. é, Né? Então, para que a gente construa nos nossos filhos jovens com mais princípios, adultos com mais princípios, a gente precisa fazer isso na infância. Né? E eles vão seguir exatamente o que nós fazemos. é, O exatamente. que a gente fala vai ter força se eles escutarem a gente falar e falar, ah, realmente é isso aí, eles fazem isso. Porque se a gente fala uma coisa e faz outra, não adianta, eles vão pelo que faz. É, Né? Então isso é muito, muito importante. Tá? Então, questão dos pais que não têm tempo para a criança, eu vou só reforçar, porque acho que eu já até comentei sobre isso. Estabelece um tempo, que seja ó, 15 minutos, 20 minutos, meia hora à noite, isso. sabe? É, Então, assim, o seu filho, ele sabe que aquela hora, que seja das 8 às 8 e meia da noite, que seja, ele sabe que aquela hora é você com ele. E é neste momento que ele vai estar ali todo feliz, porque a gente está fazendo algo que eles gostam de fazer com eles, né? É neste momento que a gente consegue colocar muito mais princípios e valores para eles. com certeza. E outra coisa também, Vivian, que você comentou da escola, né? Que está tendo muito problema. Eu acho que os pais também precisam entender que ninguém estava preparado para a situação que a gente está vivendo, principalmente as crianças. É, Então, talvez é muito importante, né? E eu procuro frisar isso, mas também procuro me corrigir em casa. Procuro me corrigir, né? Porque a gente, enquanto o olhar de pai é diferente de profissional, não é? sim, tá certo. Com as cobranças, sabe? Porque às vezes a gente cobra muito das crianças. Algo que Uhum, elas não estavam preparadas, algo que nem a gente estava preparado. Né? Então, exatamente. tomar cuidado também com a cobrança excessiva, sabe? Eu acho que não é o momento também daquela cobrança de a ferro e fogo, que o meu filho tem que aprender, tem que ser o melhor aluno da sala, tem que ter 10 em tudo. Eu acho que não é o momento para isso, porque essa cobrança também pode gerar uma ansiedade muito grande nas crianças. O Evaristo, é verdade. Isso aí era algo que eu até estava até na pauta aqui para falar. É, mas né, o que que dá origem a essa ansiedade tão grande, né, talvez essa depressão infantil, né? Isso que você acabou de falar, dessa cobrança excessiva, é um dos fatores, né? É realmente um dos fatores. A criança se sente demais cobrada e ela não consegue atingir as expectativas dos pais, né? É aonde entra a frustração. E aí ela se vê com uma autoestima baixa, com uma falta de capacidade, aí ativa as crenças dela que ela não é capaz, que ela não consegue, que ela é isso, que, né? Todas as questões dessas crenças que a gente sabe. Então a gente tem que ter esse cuidado, sim, né? É um dos fatores que desencadeia também. Nós temos que se policiar um pouquinho, né? Em relação a isso. Na verdade, assim, gente, até existem vários fatores, sabe, que desencadeia a questão de pais, separação de pais, perda dos entes queridos que a gente está vendo demais agora, nesse momento. Então, pode estar desenvolvendo sim, essa criança pode estar mais triste, pode estar tipo, apresentando todos os comportamentos que a gente falou no começo. Problemas conjugais, pai e mãe brigando entre eles, isso é o mais comum, né? A gente vê isso que é o mais comum. Ah, mas meu filho é depressivo. Quando a gente pega Evaristo para fazer a anamnese, você sabe disso. Nossa. Nós vamos estudar essa criança desde que desde da geração, né, dela, desde ela ali na barriga. E a gente vai ver pela história de vida dela que os problemas estão ali desde a barriga, desde antes dela nascer, né? Então aí ela cresce num ambiente que vem reforçando ela gradativamente, né? E aí quando ela começa a entender e começa a verbalizar ou começa a manifestar alguns comportamentos, aí ela já tem um indício grande aí que pode ser avaliado. Então, problemas conjugais hoje, ao meu ver, tá? Com base do que eu atendo, com base das minhas experiências,
hoje são os principais. Vou dar um exemplo, que eu acho que exemplo fica mais gostoso para todo mundo e eu acho, né, o pessoal gosta. Sim, sim. Eu tô com um paciente, os pais estavam se separando, estão se separando, e aí essa criança minha aí, ela começou a sofrer tudo isso, né? Ela começou a sentir essa ausência do pai, a briga do pai e da mãe, e infelizmente eles acabaram tendo algumas brigas na frente dessa criança. Então a criança presenciou muitas coisas, e enfim, eles acabaram se separando e essa criança absorveu muita informação de tudo que estava acontecendo na vida pessoal deles, né? E esses tempos atrás, ele estava se sentindo muito sozinho. Então, o pai não tá mais na casa. A mãe também está num período difícil, ela também está tentando se reconstruir. É um período difícil. Então, a atenção dela não está tão voltada para o filho naquele momento. E a gente entende, né? A gente entende desde que seja passageiro, desde que ela, né, se restabeleça para continuar. Então, que acontece? Essa mãe também não tá mais aquela mãe tão presente. Que aconteceu? Ativa as crenças dessa criança, no sentido assim, ninguém gosta de mim, ninguém liga para mim, eu tô me sentindo muito sozinho. Essa criança já sofreu bullying na escola, então, conforme ela se sente sozinha, ativa os gatilhos dela da questão de quando ela sofreu bullying. O que aconteceu? Semana passada, essa criança, assim, coisa de 5 minutos, na casa de uma tia, ela se escondeu, ela pegou uma corda. E se a tia não chega a tempo, ela estava tentando se enforcar. Essa criança, que eu digo, ela tem 9 anos. Então, assim, gente, é uma realidade. É uma É, realidade triste. É triste uma criança de 9 anos com ideia suicida. E aí, quando você vai conversar com essa criança, ouvir ela, o que ela te fala? Estou me sentindo muito sozinho. Ninguém gosta de exatamente. mim. Então, assim, é difícil. Por isso que os pais têm que trazer pro ambiente. Aí eu falo que a gente tem que ser mais forte que nossos filhos, porque eles dependem de nós, não é? Sim, A gente depende, a gente sim, tem que fazer isso por eles. Então, é exatamente. complicado, viu? Os problemas conjugais, hoje, para mim, é os que mais estão desencadeando. A Exatamente. depressão infantil, uma ansiedade, entendeu? A forma de como esse pai também lida com esse filho, com essa mãe, esse pai, lida com esse filho. A questão de autoagressões verbais, físicas também, né? A forma de você falar com o teu filho, né? Você vai... Às vezes tem pai que... Eu vou usar bem a palavra popular, tá? Que eu Tá? acho que tem que ser claro. Falar pro filho, o filho tá com uma dificuldade escolar. Tá difícil, as aulas online são difíceis. São difíceis, entendeu? Então, assim, mas você é um burro, né? Você não sabe fazer nada. Gente, pais, assim, eu fico muito preocupada com isso, porque eles não sabem o prejuízo que vai causar na vida toda dessa criança. Então, nós temos que ter uma Nossa, cautela de como falar com os nossos filhos, de como agir com nossos filhos. Temos nossos problemas? Temos, mas assim, nós temos que, não podemos esquecer que eles são nossos espelhos, entendeu? É o que você falou, eles aprendem muito imitando o que a gente. Então, nós temos que dar um bom exemplo se a gente quiser que o nosso filho também seja um bom sim, exemplo, entendeu? exatamente. Exatamente. E é muito importante essa questão que você trouxe, Viva, do verbalizar, né? Porque a Aham. gente verbaliza também tudo aquilo que a gente acha que é errado, né? Então, às vezes o filho não está indo bem, a gente fala que ele é burro. Mas aquilo que o filho faz bem feito também, não Não é existe um elogio, elogiado. Não é não é? elogiado. Então a criança ela entra numa decadência, né? Exatamente. E só que o que acontece? Ela deixa de se amar, né? Ela não fica, ela fica triste com o que o pai falou isso, sim, mas ela começa a entender que ela é um estorvo na vida dos pais. Ela começa a entender, poxa, eu vim para atrapalhar a vida dos meus pais. E isso reforça muito a tendência suicida, né? Ela deixa de se amar, ela fala, para que eu nasci? Para atrapalhar os meus pais? Eu não quero atrapalhar meus pais porque eu amo meus pais, né? Exatamente, Mas, Evaristo. então, eles deixam de se amar. Então, a É, gente precisa reforçar muito os pontos positivos, mais do que falar sobre os negativos, né? No negativo, procurar entender o que está acontecendo, né? E exatamente. se não souber lidar com a situação, procurar uma ajuda profissional, procurar uma terapia,
para o filho, né? Primeiramente para ela, para entender se ela consegue lidar com a situação, e para o filho. Entende? Porque a questão de deixar de se amar, eu vou até dar alguns exemplos, né? Eu, às vezes, como eu trabalho com hipnose, às vezes ocasiona de eu utilizar de algumas regressões e tal. E o que acontece, Vivian? Quando uma pessoa adulta, tá? Seja com 30, 40, 50 anos, às vezes ela se vê diante dela criança, né? Acontece muito isso. Primeiro que numa anamnese a pessoa fala, ah, não, minha infância foi ótima, não tem nada, foi tudo bem, né? Acha, não, né? Meu pai era bravo, mas eu acho que ele, né, ele era assim porque ele me educava e foi bom, né? Foi bom, meu pai era assim, Como a rígido, anamnese é sabe? rica, né? É É, maravilhosa, né? E quando a pessoa fala assim, eu gosto muito dessa questão, né? Quando a pessoa fala assim, não, isso para mim na minha vida tá tudo certo, né? É esse ponto que às vezes eu quero, né? Devagarzinho eu quero chegar e é o ponto que precisa trabalhar. Porque às vezes é um mecanismo de defesa da pessoa, né? Aquilo traz tanto sofrimento que ela não quer falar. Então, para ela tá resolvido, é. né? A negação é um ponto que eu observo muito quando a pessoa nega uma situação. Só que o que acontece? Quando o adulto se vê diante da criança, existem várias reações, várias, cada pessoa de um jeito. Tem pessoa de se ver, entra numa ab-reação, né? Tão intensa só de se ver, entende? E quando às vezes você sugestiona para ela, né, que ela diga que aquela criança é importante, que ela ama aquela criança, ela chora como se ela fosse a criança, porque é É. algo que ela nunca recebeu isso. Eu Ela acredito, nunca olha, recebeu. eu sei, eu imagino. É muito incrível, assim, algumas experiências que a gente tem, que eu tenho aqui com a forma que eu trabalho. Só que tem algumas, e isso já aconteceu com jovens, inclusive, assim, mais jovens, né? Tipo, ali no final de adolescência, que quando se vê criança, não consegue dizer que ama aquela criança. Não consegue, Olha que entendeu? Não interessante, consegue. né? Né? E quando eu pergunto, né, eu falo, o que que te impede? Ela fala, eu não acredito que eu ame essa criança. Tamanho é a falta de amor próprio que ela tem, Nossa, que entende? legal. Isso. E olha que engraçado. Por que que ela olha para ela criança, que é uma criança, né? Por que que eu não amaria uma criança que sou eu mesmo? Porque naquele momento ela já deixava de se amar, ela já não se amava, né? E isso, mas é porque a criança veio assim? Não, ela não recebeu, ela não se sentiu amada. Né? E eu gostaria só, Vivian, antes de você falar, porque eu vi um comentário aqui que passou faz tempo, Ah, de eu acho, quem? eu acho que ele está até bem para cima, que a pessoa falou de um conflito, deixa eu ver se Hum, eu acho, sobre ser refém do filho, quer ver, ó? Acho que foi a Tatiana Parreira, mas é muito tênue a linha que divide ser exemplo e ser refém do filho. Acho que isso é um grande conflito dos pais dessa geração. Sim, eu não sei se eu entendi muito bem a pergunta, mas a questão assim é diferente. É diferente, não é ser refém do filho, hum, né? É você impor limites, tá? Impor limites, sim. Mas a questão não é ser refém, a questão é você querer construir um ser humano. Isso é uma responsabilidade muito grande. Porque quantas vezes você foi refém, né? Quando eu falo você, eu estou generalizando, tá? A forma de dizer. Quantas vezes nós fomos reféns do nosso emprego, do nosso sim, trabalho? Quantas vezes a gente é refém? E por que que eu sou refém do meu trabalho muitas vezes? Porque eu tenho medo de perder o trabalho, né? Porque o trabalho é importante para mim e eu tenho medo de perder. Agora, vamos pensar para um outro lado, tá? Tira da zona de conforto os pais. Isso tira. Mas claro vamos que olhar para tira. vamos olhar por um outro lado. Eu sou refém do meu trabalho, eu não consigo estabelecer um momento com meu filho porque eu trabalho demais, né? E o meu trabalho é importante. Só que para a empresa que eu trabalho, em qualquer momento ela pode me mandar embora. E o que que acontece se eu perder o meu emprego? Que eu era refém e que eu deixava tantas coisas importantes na minha vida por causa daquele trabalho. Eu posso arrumar outro. Agora, tem coisas no filho que talvez lá na frente vão ser irreversíveis. Então, da Exatamente. mesma maneira que o trabalho é importante, se eu não entender que o meu filho também é importante,
e que eu não estou sendo refém dele, eu estou construindo resiliência nele, eu estou construindo amor E- próprio nele, sabe? Então não é ser refém, é pôr limites, mas é estar junto com eles também, né? Trazer Uhum, eles para o nosso lado, para a gente poder competir com essa tecnologia que está aí, sabe? E que coloca na cabeça deles coisas absurdas. Nem sempre a gente consegue administrar o que eles estão vendo 100% do tempo. exatamente. Entende? Então, Tatiana, eu não sei se eu entendi muito bem a sua pergunta, né? Se foi essa questão assim, como lidar com isso, mas a questão não é ser refém, tá? Pense nas coisas da sua vida que você já foi refém e que são coisas que você pode perder a qualquer momento, né? E que você Exatamente. pode conseguir outro. Agora, o filho também é importante, eu acho que acredito até que para mim, né, deveria ser muito mais importante, só que a gente não enxerga por esse lado, né? A gente não pensa que, que isso pode ser irreversível lá na frente. Exatamente. O Evaristo, sabe que eu gosto muito, além da palavra, que, né? Eu adoto muito algumas palavras para os meus atendimentos, né? Uhum. Então, as mais fortes para mim é resiliência, que você disse, e empatia. Então, só para completar o que você disse em relação a isso, é também a gente criar essa empatia, né? E também ter esse olhar de se colocar nesse lugar desse filho e entender o que ele está sentindo, né? Entender, Exatamente. se poder, essa capacidade da gente poder se colocar no lugar do outro faz a gente procurar entender ele de uma forma melhor, né? Eu acho que é aí que entra, não é ser refém, mas eu me coloco ao lugar dele. Eu vou ter o ponto de vista dele também. Como é que ele tá vendo o mundo? Como é que ele tá vendo essa situação? Porque a gente às vezes só vê, Evaristo, aquele comportamento final ali. Então ele tá subindo no muro, tá jogando pedra na janela, tá, né, pisando em cima do sofá, sei lá, fazendo as artes dele. Vamos lá, pensar nisso. Só que a gente é que assim, eu entendo o lado dos pais também, que cansa, é cansativo, é desgastante, esse filho não me obedece. Só que, porém, essa criança, ela tá fazendo tudo isso por algum motivo. Entendeu? É por isso que eu falo, precisamos ter Uhum. essa empatia, esse olhar de se colocar no lugar e ver que não tá legal, tem alguma coisa que tá acontecendo. Então, meu filho tá querendo me dizer alguma coisa, né? E não é ser refém, mas assim, ele tá sinalizando alguma coisa para você, né? Uhum. A gente entende que quando tá tudo muito, meu filho é muito hiperativo, ele é muito desafiador, ele é agressivo. Gente, não tá legal. Não está legal. Vamos procurar ajuda. Essa criança, ela não tá assim porque ela quer, entendeu? Não é uma opção dela, mesmo porque a criança ainda, dependendo da idade, ela não tem nem essa noção de ter esse poder de escolha, eu quero isso, entendeu? Ela, como ela não, às vezes tem criança que não verbaliza com clareza o que está acontecendo, ela manifesta através de comportamento. Então, por isso que ela tá Com certeza. subindo no sofá, tá riscando a parede, ela tá fazendo algumas coisas que deixam os pais de cabelo erguido, com certeza. Eu vejo o lado do pai também. Só que nós temos que ver que a criança está sinalizando. E a gente precisa entender o que está acontecendo, né? Exatamente. É um E, ponto. respeitar, Isso e me preocupa. respeitar. Pode falar, Vivi, desculpa. Não, eu falei, isso me preocupa muito, né? Isso é algo que a gente vê muito também nos atendimentos, das queixas, assim, ó, meu filho faz isso, meu filho faz aquilo, meu filho, não tô aguentando mais. Só que a hora que a gente vai ver, Varissa, é tudo isso que eu acabei de dizer. É essa família que está desestruturada, ou de uma forma do relacionamento entre eles, ou de uma forma financeira. Existe um problema que está desencadeando Uhum. isso. Aí esses pais têm que trabalhar o dia inteiro, que acho que é a maior questão de todo mundo, mas eu tenho que trabalhar o dia inteiro. E a gente sabe, nós também temos, né? Só que o que a gente Sim. pode fazer? Né? Então, assim, o que acontece? O que a gente pode fazer para esse filho enquanto somos pais? Enquanto estivermos em casa? Eu posso sentar com meu filho 10 minutinhos no chão, na mesa, onde for num lugar que, né, que seja bom para todos. E vou brincar com ele ali, vou pegar o jogo da memória, né? Até uma amiga minha que Exatamente. é psicopedagoga, ela até falou da questão dos jogos, né? De levar para o parquinho e tal. Então, até colocando, fazendo a colocação da Flávia aí,
ela comentou isso e é verdade. Eu posso sentar, eu vou jogar com meu amiguinho, com meu filho, vou jogar com a minha filha, eu vou pintar, eu vou só sentar e contar do dia como que foi. Gente, os filhos querem isso. Eles querem. Às vezes eles não vão verbalizar. Mãe, tem criança que tem dificuldade, entra a questão da introspecção. A minha filha, por exemplo, não tem dificuldade. Ela falou, mamãe, vem aqui, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Uhum. Ela tá certa. Graças a Deus ela fala, mas infelizmente nós temos crianças que não falam. Aí o que acontece? Elas Exatamente. não verbalizam, mas elas sentem. Então, que esses pais também, Evarista, aproveitando esse gancho, para a gente ajudar a até evitar, né, que venha essa criança sofrer aí uma depressão, crises de ansiedade, a gente proporcionar para esses nossos filhos o brincar. Esse brincar é o que você falou, é pouco tempo, mas que seja de qualidade, que seja produtivo, que tenha um laço afetivo por trás disso, que é o mais importante, que é o que eu acho que falta muito, é o laço afetivo, esse vínculo, né? O mundo de hoje Uhum. está muito, tudo muito corrido, todo mundo correndo, ninguém tem tempo mais para ninguém. E aí essas questões de valores, de princípios estão ficando lá atrás. E aí nós Exatamente. temos um filho problemático hoje com N questões, entendeu? Só que assim, nós temos os nossos princípios, nós estamos dando valor a isso? Quanto nós estamos tirando do tempo do nosso dia? Tudo bem, eu chego em casa 8 horas, eu tô morta. Tudo bem, dá para você brincar com seu filho 15 minutinhos? Ou pelo menos abraçar, contar uma historinha para ele, né? É isso que eu penso. Então, quanto que a gente puder estimular essa criança, estímulo, gente, é a principal prevenção para muitas coisas, né? Para a É. maior parte dos transtornos. O que a gente conseguir fazer de estimulação precoce com as nossas crianças, a gente vai ter de ganho, vai ter de benefício. Então, Uhum. estar com essa criança, estimular elas nos jogos, estimular ela a se interagir, ela a se socializar, a ter regras, né? Claro, a ter limite. Tudo que a gente puder fazer precocemente, nós estamos contribuindo para uma saúde, um desenvolvimento e uma saúde mental equilibrada dos nossos filhos. Vão ter problemas? Claro que vão. Todo Com mundo tem. certeza. Eu tenho, o Evaristo tem. Todos nós temos. Só que a gente pode ter uma qualidade de saúde mental melhor. Se a gente começar a Exatamente. fazer esse trabalho lá atrás, de prevenção, que é onde entra que nós estamos falando hoje, que é da infância, né? Então, assim, Uhum. até, Evaristo, praticar esportes, né? Fazer algo recreativo com essas crianças. O esporte, a atividade física, ela tem um benefício maravilhoso. Ela libera Sim, todos os hormônios do prazer. Então, assim, né? A gente sabe de serotonina, endorfina. Eu não sou muito dessa área, né? Mas a gente sabe o quanto que é produtivo a criança ter uma atividade física, né? Então, sim. colocá-la numa recreação, né? Praticar um esporte, né? Como eu te falei, dedica esse filho aí que seja 15, 20, 30 minutos do seu dia. Vamos ser empáticos. Vamos dar carinho e afeto, que eu acho que isso que as crianças sentem muita falta, né? Então, assim, resumindo, né, é esse laço afetivo que a gente tem que criar desde que essa criança nasce, desde que essa mãe tá, esse filho tá na barriga, já começa esse vínculo afetivo na gestação, vem depois a amamentação e tudo mais, né? E a gente não pode perder no meio do caminho, se nós queremos ter bons resultados com os nossos filhos, não é? Então, Sim, assim, resumidamente é isso, é vínculo afetivo, é o laço afetivo que não pode se perder. exatamente. E a questão de entender, né, Vivian? Quer ser pai, quer ser mãe, é uma responsabilidade. Tira a gente da Com zona de certeza. conforto mesmo, né? E eu queria só falar uma questão também, que às vezes pode talvez gerar uma dúvida. Ah, Vários estudos, né? Vários estudos comprovam que a depressão infantil ela é causada justamente na questão familiar, por causa da questão familiar, uhum, né? Questão financeira, questão do relacionamento dos pais, sim, é, cobrança exagerada e todas essas coisas. Separação, né? Então, a pessoa pode pensar, poxa, mas e se eu realmente tenho um problema financeiro? E se eu realmente estou tendo problema com o meu cônjuge, né? Com minha esposa, com meu marido? Então, assim, é claro que problemas existem. A questão é como a gente lida com esses problemas e principalmente diante da criança. Como sim, que a gente passa isso para a criança? Né? Então, assim, evitar uma discussão
sobre separação na frente do filho, né? Sim. Evitar qualquer tipo de discussão que tenha uma elevação de tom, evitar na frente do filho, Isso, sempre falo né? isso para os Então, meus pais, sempre falo isso para os pais. É isso mesmo. mas e se acontecer a separação, né? Entender que talvez você separe e você pega ódio do cara que você separou, da mulher que você separou, mas entender que nunca vai deixar de ser pai ou mãe do seu filho e que você jamais pode falar mal, que é Isso uma é realidade que importante. acontece, é uma realidade que acontece muito, né? Às vezes o pai separa e às vezes foi por traição e a mãe fica com ódio do cara, né? E ela fala pro filho abertamente e fala mal e fala lá, agora seu pai tá contra a mulher, agora seu pai preferiu outra mulher do que você, do que... Exatamente. Então assim, isso destrói a criança, né? Causa um Isso destrói a prejuízo para o criança. resto da vida. E a mãe acha que, às vezes, eu estou dando exemplo da mãe, mas pode ser para o pai, tá? Tá, sim. Assim, a pessoa às vezes pensa que está trazendo o filho mais pro lado dela, né? Tipo assim, o filho vai ser mais pro meu lado, vai ser mais meu. Mas na verdade está causando um prejuízo enorme para essa criança. Então, Tá. assim, os problemas acontecem. A questão é, de uma maneira verbal e principalmente não verbal, como eu lido com os problemas, que existem Exatamente. sim. Então é como eu lido. O que que eu falo, como a gente deu exemplo, num momento de uma refeição. Né? Como que eu lido com os problemas financeiros? Eu vou ficar falando que não tem dinheiro para que esse mês não vai fechar as contas na hora da refeição, junto com as crianças na mesa. Gente, e Então, você não assim, sabe, você me lembrou de um caso dessa minha paciente que tem essa ansiedade, esse toque. Os pais chegaram numa época até falar muito sobre isso, é, dessa questão aí que você está falando. Ele falava muito assim, que eles estavam na crise. Ah, não tem dinheiro, o pai estava desempregado e não sei o quê. O que que acontece? Hoje essa criança, Evaristo, ela não quer que a mãe compre para ela um chinelo. Porque ela fala assim, mas você vai ter dinheiro? Ela tá numa crise de ansiedade tão grande que ela tá desesperada, então ela não quer que a mãe gaste nenhum dinheiro, entendeu? É o que a uhum, Tatiana falou, né? Da alienação parental. É isso, é o que nós tínhamos falado outro dia, lembra? É isso daí mesmo. A gente precisa ter essa cautela, esse cuidado, porque eles absorvem muito, muito. E o prejuízo depois é muito grande, né? exatamente. As crianças, a gente às vezes pensa que não, né? Mas eles entendem tudo, eles sentem tudo, né? O que está acontecendo, eles percebem. E é como você falou, algumas verbalizam, outras vão para o comportamento, outras se fecham completamente, Aham, né? E observar exatamente. isso é muito importante, sabe? Eu falo assim, Vivian, reforçar o lado bom da criança e mostrar para ela, às vezes, que nem tudo é normal. Por exemplo, às vezes a criança ela é mais quietinha, mais tímida, né? E aí você encontra uma pessoa na rua, está com a sua criança, a criança fica mais ali, e o próprio pai ou a mãe fala assim, ah, ele é assim mesmo, ele é tímido, né? Ah, é o jeitinho dele. Ou seja, a criança começa a cada vez mais se fechar, porque ela fala, poxa, meu pai está do meu lado, estou me fechando, é o meu jeito, eu sou assim. É, Né? E cresce uma criança, cresce um jovem totalmente introvertido, totalmente tímido. Né? Por quê? exatamente. Porque ele acreditou, né? O pai falava para outras pessoas, ah, ele é assim mesmo, ah, ele é tímido, né? Então, assim, toma muito cuidado com essas afirmações, como você disse, né? É, Ah, você é um burro. Mesma é. coisa, você é tímido, né? Ou você, sei lá, né? Você não consegue. Ah, você não consegue nem fazer isso, filho. Às vezes a Dá um criança não sentimento de consegue. incapacidade. E às vezes esse pai não percebe que, na verdade, não é que ela é incapaz, mas ela tem uma dificuldade, de uma habilidade social que precisa ser trabalhada. E aí, assim, isso impossibilita ainda mais ela, Evaristo, de conseguir. Porque ela começa, que nem eu te falei, a ativação das crenças, que não vai dar conta, não vai dar conta, ela não dá conta mesmo, entendeu? Então, por isso que eu falo, nós temos que tomar um cuidado em rotular o nosso filho, né? Meu filho é isso, meu filho é aquilo. Gente, isso é preocupante para mim, tá? É algo que a terapia ajuda, mas leva um tempo, porque causa muito, assim, uma... Como que eu posso dizer? Causa uma influência muito negativa nessa criança, nesse adolescente, entendeu? Então, ele começa a se sentir realmente que ele não é capaz de nada.
né? Ele não é capaz de nada. E realmente ele não se sentindo capaz de fazer as coisas, ele não faz. E aí, que ele vai ser amanhã? Exatamente. É complicado, sabe, Varissa? A gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala com os nossos filhos, né? Eu falo que tem um ditadinho, Uhum. tem N formas de você falar com eles. Então, filho, ao invés de falar assim, você é um burro, fala, filho, olha, você tá com uma dificuldade, o que você não tá entendendo? Uma dificuldade de aprender aqui, qual que é? Né? Vamos tentar ver, mas não rotular, né? Não Exatamente. vamos dar rótulo para os nossos filhos. Se a gente, eu falo que, claro que a gente precisa pôr regras, a gente precisa pôr limites, a gente precisa falar não. Tudo isso nós temos que ter. De Sim, praxe para a gente educar, né? Que eu sempre falo sim. que o falar não é a gente também educar. A gente ama nosso filho, então a gente também vai educar de uma forma às vezes mais rígida, que a gente quer o melhor. Porém, Evaristo, a gente não pode perder o controle de como falar com esse filho, do que eu faço com esse filho, como eu faço, como eu ajo, entendeu? Uhum. E é um trabalho que eu te falei, de lá da infância, desse comecinho, é uma estimulação lá de baixo, né? Exatamente. E valorizar muito o não verbal, né, Vivian? Para a gente poder finalizar também essa Exatamente. questão. Valorizar o não verbal, né? Então, a forma de falar, né, as palavras têm uma porcentagem de peso para a criança. O Com tom certeza. tem uma porcentagem maior, mas a É, nossa postura é o maior valor, é a nossa postura. exatamente. Então a gente pode falar de três coisas, né, em questão de comunicação. Isso se dá para criança e para qualquer pessoa, né, falando de comunicação. As palavras têm uma porcentagem menor, perto Uhum, do tom de voz. E o tom exato. de voz tem uma porcentagem pequena perto da postura, É isso né? mesmo. Perto da expressão, perto da postura. Então, o não verbal é muito forte, né? Isso é muito importante a gente frisar, certo? Nós Ô, temos Vivian, uma nós criança aqui com estamos. nós, ó. O Lorenzo, Então, filho de uma amiga minha de Jabuticabal. Tô com uma galera de Jabuticabal aqui, a Tati. A Tati é uma é pessoa também do meio, legal. viu, Evarista? Ela trabalha A diretamente no Tatiana, Ministério da Saúde. É, a Tatiana de Jabuticabal. Uma pessoa muito, muito boa aí do meio da saúde, viu? Uma hora eu que vou te apresentar legal. para ela. Ah, muito legal, muito bom. Eu acho que a gente está com 1h23 de live. Tá. A gente pode, eu acho que já Encerrando, né? a gente pode começar a ir para os finalmente aí. Acho que 1h30 vai ficar interessante, né? Senão o Bom, pessoal vai ficar muito cansativo pro pessoal também. Se alguém tiver alguma dúvida, pessoal, quiser colocar aí para a gente poder começar a finalizar, começar o fim, né? Começar a é. finalizar. Mas, Vivian, foi muito, muito legal o nosso bate-papo aqui, muito legal. Tá? Gostei muito da interação das pessoas também. Não, eu não Bom, consegui, teve pessoas aqui que falaram boa noite, né? é. O Júnior aí me falou boa noite, eu não consegui responder, porque Não, às vezes tem não dá muita, pra não gente dá para ver. A interromper. gente começa a falar, não dá Não para ver dá. todo mundo, né? Mas, gente, foi muito legal, tá? Fiquei muito feliz, Vivian. Eu acho que acredito que de uma maneira simples e rápida, né? Porque isso é assunto para se estender por muito tempo. Então a gente pegou pontos específicos, mas eu acredito que a gente conseguiu passar alguma coisa interessante para quem lida com criança. Interessante e que também que pega um pouquinho no calo, né? Entender que não é só falar assim, ah, meu filho tá assim, então vou mandar para psicóloga, né? Vou levar lá na Vivian. Não, você vai ter que ter um trabalhinho também, né? Você ou quem lida, né? Claro. Às vezes a criança fica 8 horas do dia com uma babá, por exemplo. Com, Né? é, Então é legal essa babá que a mãe também entenda e passe para sim. essa babá também, né? A Eu condução e chamo tal. a babá. Você sabe que quando eu chamo para conversar os pais, e se tem uma babá que fica muito tempo com essa criança, eu ouço a babá. Porque é muito importante eu ouvir o que ela tem para trazer. Ela passa a maior parte do tempo com essa criança, é importante demais. Sim. E o que que eu falei, né? Agora eu vou dar um pouquinho de ênfase no que eu falei hoje no story, que eu falei assim, se você não lida com criança, mas já foi criança, né? E acredito que tenha sido, muito possível que tenha sido, talvez você se identifique por quê? Porque às vezes esse comportamento que a gente está falando aqui, talvez você se identifique com os seus pais. Sim, E é muito engraçado, Vivian, que a gente tem que entender assim, o mundo mudou. E não tem como a gente ter aquela educação de antigamente, que a gente ouve muito isso, né? Ah, meu pai e minha mãe me educaram assim,
eles batiam, eles eram assim, e isso fez de mim uma pessoa boa, né? Fez uma pessoa boa até você tocar numa ferida. E quando você vai lá na ferida, o que está acontecendo? Né? Uhum. É um problema com o pai, é um problema com a mãe, que dava responsabilidade muito cedo, que precisava, né, impor algumas coisas, a moda antiga que a gente diz, né, no É, chinelo. Então, assim, criava-se, eu acho que mais, criava-se ser humanos mais respeitosos, sim, né? Mas eu acho que deixa feridas também, porque eu não atendo, né? Até falar aqui, eu não acabei não falando no começo, eu não atendo criança, na verdade, né? Eu não atendo por causa da linguagem, eu gosto mais de uma linguagem adulta, né? Então, mas muitas vezes o problema da criança não é a criança, às vezes não é a criança que precisa, é o pai, né? Então, essa educação antiga, que a gente fala que era muito boa, deixou muitas feridas. Né? é Deixou muitas verdade. feridas. E é isso que eu Exatamente. disse. Eu lido muito com isso, né? Eu lido muito com isso. Eu estudo psicanálise e a psicanálise fala muito da psicossexualidade infantil, então lida muito, por isso que até que eu usei no começo, né? Tudo é construído nessa fase da infância. Né? Uhum. E com a hipnose, eu gosto muito de trabalhar com a criança também, Que legal. metaforicamente, né? Não é assunto para agora, claro, mas metaforicamente, com a criança interior que existe dentro de nós, né? Que É toda a nossa verdade. história está dentro de nós. Então, eu com a hipnose eu lido muito com isso, eu gosto disso. E a gente consegue ver, eu consigo encontrar as feridas que ficaram dessa educação, que teoricamente era muito boa. Era, né? Criava jovens, talvez até adultos mais respeitosos, mas deixou muitas feridas, né? Deixou muita limitação, né? Muita insegurança, muita Exatamente. baixa autoestima. É isso. Então é isso. Talvez a gente se identifique com a forma como nós fomos criados e entender que dá para mudar. Né? Com Nem tudo certeza. o que, nem tudo que nossos pais fizeram e falaram para nós era o melhor para nós. Né? Sim, Eles deram aquilo que eles tinham, com assim como certeza. É isso mesmo. é o que a gente está falando. Nem tudo que a gente dá para os nossos filhos talvez seja o melhor. Seja Então a gente melhor, ter seja um pouco esse mais olhar, correto, né? Também somos seres humanos, vai, temos sim. imperfeições, claro. Mas Concordo. a gente conseguir ter essa consciência, ter um mínimo de conhecimento do que é importante para o meu filho, né? E assim, o pai e a mãe é importante para o filho, sabe? A Muito. presença é importante. Então, seu filho não precisa de muita coisa de você. Sim, Não brinca de memória, né? Ou joga um pouquinho de videogame com ele, se for o caso, sabe? Joga, brinca um pouquinho com ele. Então, você é importante para o seu filho, né? Assim como a gente tem as coisas claro, importantes para nós. exatamente. Então, se a gente tem esse mínimo de conhecimento, a gente pode sim caminhar numa linha talvez menos errônea, vamos dizer assim, né? É isso Menos errônea. mesmo, né? Você falou em Não questão sei da se é... importância, mas assim, e também mostrar o quanto os filhos, né? Mostrar para os filhos o quanto eles são importantes para os pais. Sim, Né? Porque às vezes exatamente. tem aquela coisa que eu te falei lá atrás, a questão da desvalia. Então, mostrar também para esse filho o quanto que ele é importante na vida, que às vezes ele acha assim que ele não tem esse valor, né? Então, é Exatamente. importante falar isso para ele também. Exatamente. Então, o fato de eu não ter muito tempo, mas eu estabelecer para o meu filho, olha, filho, todo dia esse horário vai ser nosso, que seja meia hora. Ele vai entender, porque a criança ela não é boba como a gente pensa, eles são inteligentes E demais, né? muito. Demais. É, Então, assim, ele vai entender que eu preciso sair para trabalhar, que eu tenho minhas coisas para fazer, assim como ele tem as coisinhas da escola para fazer, mas que aquele tempo que eu tenho, eu dedico a ele, sabe? Então ele consegue ver importância. Meu pai está dedicando um tempo para mim, minha mãe está dedicando um tempo para mim. E principalmente se conseguir o pai e a mãe juntos, é fantástico para a criança. que bom. Né? É Então, isso assim, mesmo, Evaristo. é isso, né? Porque a criança não deixa de amar os pais, mas deixa de amar ela mesma. E é um problemão, Exato. É verdade, você falou tudo. não é? Então, Vivian, da minha parte, tá? Eu acho que a gente, em questão de tempo, tem muita coisa para falar, mas deu 1h30. Da minha parte, tá? Eu queria agradecer, fiquei muito feliz que você aceitou esse convite de estar aqui, para a Uhum. gente passar esse conteúdo para as pessoas, né? E
te agradecer, agradecer todo mundo, tá? Minha tia também, ó, a Silvia Barreto, começa com Lamante. Que Silvia é minha tia. legal. Eu vi que ela entrou várias vezes. Obrigada, Silvia, Então, pela presença. então, assim, Vivian, muito obrigado. Fiquei muito feliz com esse tema, foi muito importante, tá? Obrigado a todo mundo que comentou, que participou, tá? Desculpa a gente não ter, às vezes, né, ter falado o nome, de falado com todo mundo, mas foi muito bom, Vivian. Muito obrigado, tá? Fiquei muito feliz. Oi, Evaristo, eu, né, também gostaria de agradecer mais uma vez você. Eu acho que, mais uma vez, eu vou me dizer agora, né, me avaliando, superei. Não, mas assim, que vem os Muito. próximos agora, né? E então, mais uma vez, muito obrigada pelo convite. Eu acho que foi um tema muito, muito bom. Eu tenho visto aqui o pessoal falando aqui, o quanto que o pessoal se interessa e quanto que é um tema muito importante, né? Eu vi a Fabiana, né, lá da OAB, né, É, comentando, todo mundo comentando. Então, assim, a gente pode até sugerir, né? Pode ficar aqui uma opção de quem quiser ir sugerindo para os próximos, mandar no meu Instagram sim. ou no seu Instagram, né? Temas para as Uhum. outras lives que a gente pode debater, que a gente possa estar discutindo aqui junto, entendeu? Então, assim, fica aí a sugestão para quem quiser que a gente faça outras, que, né? E dando, né, os Sim, sim, temas aí, né? E com gostaria certeza. também de agradecer a todos os presentes. Eu também não consegui falar com todo mundo. Desculpa se também ficou alguma pergunta sem eu responder. Quem quiser que eu responda, pode me mandar pelo direct do Instagram, né? Que eu vou estar respondendo. Fico à disposição para qualquer dúvida daqui para frente, né? Que surgiu e de repente não deu para perguntar durante a nossa conversa. Agradecer minhas amigas de Jabuticabal que estavam em peso aí, essa família aí, viu, Evaristo? Nossa, tinha meus parentes Que também, minha tia, legal. minha irmã, minha sobrinha. Não dá para falar porque a gente acaba esquecendo, né? Mas, É, enfim, é um agradecimento geral a todo mundo que ficou com a gente essa 1h30. Tomara que tenha sido produtivo, que eu acho que o principal objetivo meu e do Evaristo nesse sentido é poder realmente plantar essa sementinha, né? A gente plantando essa exatamente. sementinha, quem sabe assim a gente consegue passar isso para os pais para colher os bons frutos. É a nossa maior preocupação, acima de tudo, tá? Exatamente. Então, estou me despedindo aqui. Exatamente. Mais uma vez, obrigada. E vamos aguardar os Imagina. próximos, né? Exatamente. E é isso, né? A gente está à disposição no Instagram. Eu também me ponho à disposição. Se alguém quiser, pode me chamar à vontade, tá? A gente tá aí, né? Ô, Vivian, você faz atendimento online também ou não? Faço, Evaristo, faço assim. É que a maioria, assim, hoje, a maioria dos meus pacientes que são de Taquaritinga, né, eles preferem presencial, mas eu faço atendimento online, sim, né? Quando precisar, eu vou deixar, o pessoal, acho que não sei. De repente, depois a gente pode deixar o Instagram da gente, alguma coisa assim, aí a Sim. gente dá as melhores informações, né? Não, Mas eu legal. faço Muito sim. bom. Legal, legal. Então, a terapia online hoje tá bem Não, e interessante, né? outra, e também é uma questão, né, das pessoas, elas têm às vezes um pouco de receio de ir até o local. Então, assim, Sim. hoje a gente pode dizer que com segurança que a terapia online é tão funcional quanto presencial, né? Às vezes Com as pessoas certeza. têm esse receio, eu não queria online porque eu acho que não é a mesma coisa. A gente garante que sim, tá? Então Sim. isso é, é, Eu, é muito funcional, sim. sim, eu, inclusive, é uma dúvida muito grande a questão da hipnose, né? Que é uma ferramenta, uma das ferramentas que eu mais uso aí na terapia, dentre outras também, mas a hipnose é uma das que eu mais uso. E tem essa questão, né? Mas hipnose online, né? E sim, a gente faz hipnose online, porque hipnose é super tranquilo, né? Super simples, mais simples que a gente imagina. Então, É, fazendo online também. Então, Vivian, mais uma vez, tá? Muito obrigado, tá? Foi muito legal mesmo. Obrigado a todo obrigada a mundo. você. Se tiverem sugestões de próximos Isso, temas, mandem pra gente e a gente vai preparando e vai fazendo sim. Foi muito bom. claro. Isso mesmo, Tá bom? gente. Obrigada pela atenção. E até a próxima, Então né? tá. Até a próxima então, Vivian. Boa noite. Tchau, Tchau. tchau, Boa pessoal. noite. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Boa noite, tchau.